foi a última vez que você conseguiu assistir um filme inteiro sem pegar uma única vez no celular? Ou quando que você conseguiu pegar um livro e não ficar toda hora vendo se tinha notificação, dando uma olhadinha no Instagram? Eu não sei você, mas nos últimos meses, principalmente nesse ano, eu tenho percebido que eu tô muito viciada no celular. E eu precisei tomar algumas medidas, talvez drásticas, para poder melhorar isso. Porque estava atrapalhando muito os meus estudos e eu acredito que com certeza você também deve passar por isso, porque é o mundo que a gente vive hoje em dia. Todo mundo tá 100% do tempo conectado, abrindo o celular todo momento. Eu duvido que você, quando você está estudando, você consiga deixar o seu celular do lado aqui e não ficar olhando toda hora. Isso estava me atrapalhando muito, até na minha vida social, por exemplo. Eu ia tomar um café com as minhas amigas e inevitavelmente eu pegava o celular só para dar uma olhadinha. E isso acaba destruindo o nosso foco, as nossas relações e o nosso alcance aos nossos objetivos. Porque, por exemplo, se você quer passar num concurso, quer ir bem numa prova, você não consegue estudar bem se todo momento você está olhando no seu celular. E esse fenômeno todo que tem feito a gente ficar viciado em scrollar o dia inteiro e pegar o celular o tempo inteiro, tem um nome, que é o vício na dopamina. E eu quero ir muito além do que a gente ouve muito por aí na internet sobre dopamina. Quero explicar muito melhor do que a gente escuta por aí. E se você quer entender mais sobre isso, já fica nesse vídeo. Mas antes, eu preciso me apresentar, né? Eu sou a Malu e todas as sextas-feiras eu venho aqui conversar com vocês sobre desenvolvimento pessoal e medicina. Nesses vídeos aqui que são uma collab com a Visari, que são os donos dos meus óculos maravilhosos que vocês sempre adoram lá no Instagram. Já segue, inclusive, a gente nas nossas redes sociais, se inscreve no canal e deixa o like, porque eu garanto para você que esse vídeo vai fazer totalmente diferença na sua vida, vai te dar vários insights e vai te ajudar a entender um pouco melhor sobre como funcionam os nossos vícios com o celular e como sair desse ciclo vicioso e realmente voltar a ter o nosso foco, a voltar a ter atenção para o que realmente importa. Muita gente acha que a dopamina ela é o hormônio do prazer, mas isso está totalmente errado. A dopamina, na verdade, ela é a antecipação do prazer. Você libera a dopamina antes de conseguir o prazer, então ela é a motivação que faz você querer ter o prazer. Então, por exemplo, tem o iFood lá. A gente não sente dopamina quando a comida chega na nossa casa, mas aquele momento de escolha é o que libera a dopamina, porque é a antecipação ao prazer que a gente vai sentir quando está comendo. Ou então, melhor, quando a gente está mexendo no TikTok, no Reels, a gente tem a dopamina pela novidade que pode ser trazida a cada 10 segundos. A gente nunca sabe qual vai ser o próximo conteúdo, o que a gente vai aprender, o que a gente vai dar risada. Então, isso vai liberando dopamina na nossa cabeça. Mas o problema é que a dopamina tem se tornado cada vez mais fácil de ser obtida. Quando antigamente, para conseguir, por exemplo, comida, a gente precisava caçar. E era uma recompensa mais difícil de ser adquirida. Hoje, nossas recompensas são muito fáceis. E isso cria muito mais dificuldade da dopamina funcionar na nossa mente. Por quê? Quanto mais fácil a recompensa é, por exemplo, abrir a geladeira, pegar um doce, a recompensa veio rapidinho ali. Escolher uma comida, a recompensa vai vir muito rápido. Ou então scrollar, a recompensa rápido de novo. E o problema disso tudo é que o nosso cérebro ele fica cada vez mais viciado e mais acostumado em recompensa rápida. E tudo que exige muito esforço da gente, a gente acaba deixando de lado. Então, estudar se torna menos prazeroso, ler um livro muito menos, assistir um filme que é parado, por exemplo, um drama, a gente não consegue. A gente quer ficar o tempo todo pegando o celular. E o cérebro funciona com a chamada recompensa comparativa, que é o que eu falei um pouco antes. A gente começa a diminuir o valor do estudo, das coisas difíceis de serem conquistadas. A gente prefere muito mais ver o sucesso alheio, ficar rodando os stories, vendo as pessoas conquistando as coisas, do que a gente por si mesmo querer conquistar. Por quê? Porque o nosso cérebro começou a associar a dificuldade a não querer fazer essas coisas. E isso não significa que essas coisas que nos levam mais próximos dos nossos objetivos não são importantes, mas significa que o nosso cérebro aprendeu a não gostar desses estímulos que levam tempo, que levam dificuldade para a gente conseguir sentir o prazer. Não sei se está dando para entender.
E a parte mais dura de tudo isso é que a culpa não é tão sua, mas do ambiente que a gente vive. Mas o que é sua responsabilidade é sair desse ciclo vicioso. Mas aí você me pergunta, Malu, como que eu paro de ser tão viciado em dopamina, a querer tudo para ontem, para agora? Porque se você for ver, a maior parte das coisas da nossa vida estão a um clique de distância. Se você entrar na Amazon, por exemplo, para você comprar qualquer coisa, é super fácil. Tem aquelas compras com um clique, no iFood é super fácil, o TikTok, tudo se torna muito fácil. E a gente não gosta de enfrentar mais dificuldades. E como sair desse ciclo de maneira prática? Existe o chamado jejum de dopamina. Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso em algum momento. Mas as pessoas deturparam muito o que é um jejum de dopamina, porque é impossível você ficar sem dopamina. Tudo libera dopamina, tudo que a gente faz diariamente. Então a ideia não é você zerar a sua dopamina, mas você reeducar a forma como você recebe estímulos todos os dias. E eu comecei a fazer esse famoso jejum de dopamina aos poucos da minha vida. E como que foi esse processo? Começou um pouco na alimentação para mim, porque eu sempre fui uma pessoa que sofri muito de compulsão alimentar, justamente pelo meu cérebro estar desregulado em relação à dopamina. Então, se você acostumar o seu corpo a comer a todo instante, a querer chocolate a todo instante, seu cérebro, sua mente, seu corpo vai querer isso cada vez mais. Então, pode ser um chocolatinho hoje, outro amanhã, mas daqui a pouco esse chocolate não vai ser mais suficiente e você vai começar a aumentar cada vez mais as doses. Inclusive, esse mecanismo que a gente tem da dopamina é muito semelhante ao que a gente tem a cocaína. É claro que a cocaína, as consequências da cocaína são muito diferentes das consequências em relação a uma compulsão alimentar, a mexer no celular toda hora, mas o mecanismo no nosso cérebro é muito semelhante, até porque esse mecanismo de vício, tanto da cocaína, tanto da dopamina que incide celular, etc., eles acontecem no mesmo campo do cérebro. Pequenos hábitos que a gente tem durante o dia, é importante que você não use o celular. Tá lavando a louça? Fica no silêncio. Por que você tem tanto medo de ficar no silêncio? Comece a se questionar, comece a escrever. E aí, até uma dica que eu dou para vocês, você tá querendo mexer no seu celular. A gente tem 30 segundos entre o impulso de fazer e a ação. Quando nós temos um vício, a gente tem algumas etapas até consolidá-lo. O primeiro a gente tem um gatilho, por exemplo, o tédio. E aí, entre o gatilho, a gente tem, depois do gatilho, o impulso de querer fazer. E a terceira etapa é você fazer propriamente a ação. É você ir lá, putz, tô no tédio, tá, vou ter um impulso de pegar no meu celular e daí já era, a ação é a terceira. E como você quebra esse ciclo? Entre o gatilho e ali o impulso de fazer, você tem que contar até 30 segundos. Conte até 30 segundos. 1, 2, 3. E aí você vai fazer outra coisa. Coloca uma tarefa para você fazer. Ao invés de você pegar no seu celular, sei lá, vai lavar uma louça, vai varrer a casa. Você precisa de uma tarefa para ser concluída, para tirar essa vontade insaciável de fazer o vício. E isso não serve só para celular, serve para comida, serve para qualquer vício que você tenha. Então, uma coisa que me ajudou muito a tirar esse meu vício do celular, que até o pessoal no Instagram, meus amigos adoram rir de mim quando eu falo, mas eu adoro fazer caça-palavras e palavra cruzada. Então, poxa, tô indo dormir, eu faço uma palavra cruzada ao invés de ficar no celular. E isso me ajudou muito em relação à minha comida, inclusive. Então, quando eu quero, assim, geralmente quando eu sento no sofá de noite e vou assistir uma série, eu quero logo abrir o meu armário e pegar alguma coisinha gostosa pra comer, porque é um momentinho de conforto. Mas eu parei de fazer isso e comecei a ressignificar aquele momento. Ao invés de sentar no sofá e pegar uma bolacha para comer, eu pego meu caça-palavras e começo a fazer. Porque é uma forma de também não estar conectada a meios digitais de dopamina, de não ficar me viciando em compulsão alimentar. É uma forma até de você trabalhar o seu próprio cérebro. Então fica a dica de compra aquelas revistinhas de palavra cruzada, de caça-palavras, tem vários. Esse mundo é muito vasto. Eu fiquei chocada do tanto de coisinha de passatempo que tem. Eu quero comprar tudo, virou um novo vício, vocês perceberam, né? Mas é um viciozinho bom, não dá pra ser perfeito em tudo, né? Mas vocês estão entendendo a ideia. O ponto é você diminuir os seus estímulos, é fazer as coisas sem precisar estar com o celular o tempo todo. Até na academia eu faço um desafio para vocês.
tentem não escutar música enquanto treinam e tentem não pegar o celular. Vocês vão ver o quão difícil isso é, mas ajuda muito. Porque são nessas pequenas retiradas de celular, então lavar a louça sem música, sem celular, sem podcast, dirigir sem podcast, sem ouvir nada, são nesses pequenos passos, nessas pequenas atividades que você começa a apreciar mais o silêncio, a estar em paz, você começa até a paisagem na cidade que você vive, você começa a gostar das árvores. Parece uma bobeira falar isso, mas é verdade, você começa a ter um sentimento muito bom por fazer caminhadas, por estar ali só na sua presença, meditar, ler, porque você precisa dar uma desacelerada. Imagine que o seu cérebro está a 100 km por hora, todos os dias, o tempo todo. Você precisa desacelerar, porque é desacelerando que você vai começar a ver a paisagem, você vai começar a ser feliz no simples de fato. A gente vive achando que o nosso problema é foco. Às vezes a gente acha que tá com TDAH, que tem algum problema mental, mas na verdade é só o seu cérebro precisando respirar, o seu cérebro precisando de pausa. Não inventa moda, não inventa que é isso, que é TDAH, que não sei o que. É mais simples do que você pensa. É só o seu cérebro precisando respirar, porque você não deixa, você tá estimulado o tempo inteiro. E não precisa sair deletando tudo, tirando o Instagram, tirando o TikTok, jogando o celular fora. Não é isso. É só sobre você começar a fazer as coisas com mais consciência, com mais presença. Parar de viver um pouco no digital e viver mais o tete-a-tete, viver mais o presente, estar 100% presente. Porque a verdade é uma só. Você só aprende a ler mais, a estudar, a conseguir fazer os seus objetivos, chegar nos seus objetivos quando você começa a gostar do processo. E você não precisa necessariamente gostar de ler, gostar de estudar, porque às vezes é algo maçante. E se esse vídeo aqui fez sentido para você, não se esquece de comentar aqui para mim o que você precisa tirar da sua vida, o que você precisa fazer mais, por que você tem fugido. Eu gosto muito de ter essa troca de experiência com vocês e é muito importante até para eu desenvolver outros temas para a gente conversar todas as sextas-feiras aqui. Inclusive, ativem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. E como eu falei lá no início do vídeo, se inscreve aqui no canal, segue as nossas redes sociais. Um beijo e não se esqueça que a Visari é o verdadeiro valor de uma marca de luxo. Beijos e até mais!